da manhã, isso mesmo, como prometido, né? Hoje não consegui estar aqui às 6h07, devido aí a um compromisso aí com um convidado urgente de última hora aí, tive que atender ele lá no imóvel, fazer o check-out dele, mas, como falei ali no Instagram, né, no Stories, 8 horas eu estaria aqui, 8 horas eu estou aqui, tá bom? Então, lembrando que essa live ela vai ficar gravada apenas ali no YouTube, ok? Essa live ela não fica disponível aqui no Instagram. E se você não me segue aqui no YouTube, poxa, já começa a me seguir, tá bom? Então, hoje eu quero falar com você sobre os desafios do anfitrião, né? Os desafios aí de você que é o recepcionista, que é o gestor, que é o proprietário, que é o que mais? Às vezes faz a limpeza do imóvel, né? Faz o que? Organiza aí a gestão das plataformas também, porque a gente sabe que, né, ser gestor de um imóvel de aluguel de temporada, né, possuir um imóvel de aluguel por temporada, ou um meio de hospedagem, independente de qual seja o meio de hospedagem, seja um hotel, uma pousada, né, dá muito trabalho, né, dá muito trabalho, é dia, é noite, não tem horário, né, as pessoas acham que tem um horário fixo, não tem um horário fixo, né, então, por exemplo, esse casal que hoje eu fui fazer o check-out aí, eu recebi eles, foi no sábado para domingo, às 2 horas da manhã, isso mesmo, às 2 horas da manhã. Esse imóvel que eu atendo, ele não tem uma fechadura eletrônica, né? Se tivesse uma fechadura eletrônica seria perfeito, né? Uma fechadura digital ali, seria só colocar a senha, só passar a senha, a pessoa entra, tá liberado, né? Mas no caso desse imóvel não tem. Então, tive que recebê-los às 2 horas da manhã, e ainda assim que comparecer lá de última hora para atender o check-out deles às 6 horas da manhã. Então, assim, não tem como fugir. É dia, noite, e fora, né, o WhatsApp ali a todo momento. Então, é um trabalho como qualquer outro, né? Ou seja, você necessita de uma organização, você necessita, né, de tempo também, e muitas vezes falta tempo, né? Porque muitos gestores acabam tendo o quê? Outras funções também durante o dia, né? Eu trabalho com alguns proprietários de imóveis aí que, poxa, são diretores de empresas, são né, donos das suas próprias empresas também, são gerentes em outros estabelecimentos, né, tem a sua vida, né, ali a sua rotina, né? Então, as pessoas elas possuem a rotina delas diária e às vezes sair, né, dessa rotina é um pouco complicado. Poxa, tem que fazer ainda gestão do imóvel, né? Tem ainda que cuidar do imóvel e muitas vezes o cliente ele não vai chegar no horário que você deseja, né? Ele não vai se adaptar ao seu horário. Muitas vezes você tem que se adaptar ao horário do cliente, ok? Mas, além de tudo isso, né, tem mais alguns fatores aí que eu quero trazer hoje para vocês. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre os desafios de ser um anfitrião, né? Primeiro desafio aí que eu vejo, e que eu vejo o pessoal se batendo bastante, assim, às vezes, é principalmente o que? A parte tarifária, né? A gestão das tarifas. Então, eu vejo muitos imóveis que ainda não entenderam, não sabem fazer a precificação correta, não sabem, né, pedir ali a restrição, o mínimo de noites, muitas vezes colocam o mínimo de noites exagerado, ou às vezes precifica de maneira incorreta, ou precifica mais, ou precifica menos do que deveria, de acordo com o mercado, né? Então, esse é uma dor que todo mundo tem, não é uma dor de uma pessoa apenas, é uma dor de vários anfitriões, né? Justamente por quê? Porque vocês, né, estão num processo que muitas vezes de aprendizado, muitas vezes você está entrando nesse mercado agora, né? Muitas vezes você nunca trabalhou com meio de hospedagem, né? Às vezes você até fala, olha que legal ali, tem uma oportunidade bacana, e realmente é uma oportunidade bacana, né? Uma oportunidade legal você ter um imóvel ali, muitas vezes que está parado, um imóvel que você não sabe o que fazer com ele, ou muitas vezes você está vivendo do aluguel tradicional e você, poxa, vou colocar aqui no imóvel de aluguel por temporada. Bacana, mas saiba que dá trabalho, saiba que você tem que fazer um estudo de mercado para entender, poxa, o que é possível você faturar, o que é possível você ganhar, o que é possível você gerar de resultado a partir desse imóvel. E não ache você, por exemplo, né, às vezes algumas pessoas entram nessa pira aí, não, agora eu vou entrar para o imóvel de aluguel por temporada e vou ser milionário. Não estou dizendo que você não possa ser milionário, pode ser sim, com certeza, mas é uma construção, sabe? As pessoas elas entram em alguns nichos, né?
em alguns segmentos aí, esperando o que muitas vezes só faturar, muitas vezes só ganhar dinheiro, e não é só ganhar dinheiro, existe muito trabalho, muita dedicação, existem muitas horas ali que você tem que dedicar, né, a entender o seu negócio, a entender o mercado, né, principalmente quando se fala de precificação, você tem que entender a sua concorrência, você tem que conhecer o seu concorrente, e é claro que nem todo mundo é seu concorrente, né? Poxa, qual é o imóvel ali que é o meu concorrente? Quem que é o meu concorrente? Poxa, são imóveis similares, são imóveis parecidos, são imóveis que oferecem, né, as mesmas comodidades que você, as mesmas estruturas que você, né? Então, tem muita gente que às vezes, poxa, precifica, às vezes não leva nem em consideração o custo, né? Eu já vi isso acontecer, já peguei um imóvel uma vez para administrar, e a pessoa, eu não sei quanto que é o custo desse imóvel. Tá, mas como que você quer precificar? Tipo, né? Você precifica assim meio que na louca, né? A pessoa não tem o custo do imóvel ali, o custo do imóvel ocupado, o custo do imóvel vazio, não tem nada, né? Entendo que às vezes até no começo é um pouco complicado, mas pelo menos os custos fixos, poxa, quanto que eu vou gastar de água, quanto que eu vou gastar de luz, né? Poxa, se eu vou contratar uma pessoa ali para ser o meu co-anfitrião, quanto que eu vou investir nesse co-anfitrião? Quanto que eu vou repassar para essa pessoa que é o meu co-anfitrião? Essa pessoa que vai fazer a gestão da plataforma, quanto que ela vai custar, né? Tudo isso você tem como precificar, poxa, você tem como colocar na ponta do lápis, sabe? Não precisa ser uma planilha, se você muitas vezes não sabe usar uma planilha, mas, poxa, né, um caderninho, eu gosto muito de riscar, né? Eu compro caderno aqui em casa, a rodo, aqui, ó, tem um aqui do lado, cada um separado para uma determinada função. Por quê? Porque eu gosto de riscar, porque eu gosto de ver as coisas ali no papel. Nem que eu tenha que passar depois para um Word, nem que depois eu tenha que passar para uma planilha. Mas eu gosto do bendito do papel, né? E nos cadernos fica as coisas organizadas. Eu conheci uma anfitriã que justamente ela faz isso. Ela tem um caderninho, uma senhora extremamente organizada aqui de Foz, Graciela, inclusive. Ela tem uma pousada não, né? Um imóvel de aluguel por temporada aqui numa região envolta por muita natureza, dentro de uma chácara, e ela faz toda a organização dela, né, de precificação, de check-in, de check-out, né, de tudo isso ela faz num caderninho. Ela tem ali dentro do caderno uma agenda, e o caderno dela é aquela agenda e ela segue aquilo ali diariamente, né, e ela coloca os custos um por um, detalhe por detalhe. Se você chegar e conversar com ela, você se impressiona, sabe? E você vê, poxa, a pessoa não se limita, né? A pessoa não fica, não, eu não sei, não, ela vai lá, corre atrás e ela aprende. Mas eu entendo que às vezes você está começando e não sabe, não tem problema, né? Aí você pode pegar aqui, aí as minhas aulas que estão disponíveis aí no YouTube, inclusive, já até falei sobre precificação, mas é super importante você entender como precificar o seu imóvel. E o básico do básico é o quê? Você primeiro levantar os seus custos, tá? E posteriormente, sim, você analisa daí assim a sua concorrência. Então, um dos desafios, sim, é a precificação, né? As pessoas não sabem fazer a precificação e acabam o quê? Precificando menos do que deveria ou muitas vezes a mais, né? Ou às vezes acabam perdendo a oportunidade de faturar em dinheiro, né? Poxa, você tem a oportunidade aí num feriado, por exemplo, de cobrar 400, 500 reais, você vai cobrar 200, você vai cobrar 150, por exemplo. Já vi imóveis fazendo isso, já vi imóveis cobrando 2 diárias num feriado, né, um feriado longo, né, um feriado onde você poderia cobrar 3, 4 diárias, a pessoa está cobrando 2 diárias, sabe? E aí a pessoa coloca lá no Airbnb, lá dentro da observação, achando que muitas vezes o cliente vai ler, o cliente nem sempre lê, né? Que, no feriado eu vou cobrar 3 diárias. Mas, poxa, se o seu imóvel está aparecendo disponível lá na plataforma, está disponível para reserva, para 1 diária, para 2 diárias, eu vou reservar, né? Não tem como o cliente adivinhar isso, né? Aí você vai falar, não, mas eu escrevi lá. Poxa, escrevi, mas estava disponível, né? Se está disponível, tá para venda, né? Se o cliente comprou, você tem que honrar, não tem para onde você fugir, né? Então, precificação é um dos primeiros desafios, né? Outro desafio que o pessoal tem passado muito, assim, que eu tenho visto, é justamente essa questão das plataformas que eu falei agora para vocês, né? Essa questão das plataformas, a gente tem inúmeras plataformas hoje dentro do mercado, né? Então, a gente tem o Airbnb, a gente tem a Booking, nós temos aí o Temporada Livre, por exemplo, então nós temos inúmeras plataformas mesmo, sabe? Poderia ficar aqui falando tipo de TripAdvisor Rentals, por exemplo, deixa eu ver, Hostel World, por exemplo. Então, assim, tem várias plataformas, né? Se você colocar aí no Google, por exemplo, agora, se você digitar, você vai achar 9, 10, 15 plataformas aí disponíveis para você anunciar o seu imóvel de aluguel por temporada.
Só que é difícil muitas vezes você fazer a gestão de todas essas plataformas, sabe? Principalmente se você não tem um software de gestão, ok? Se você vai fazer tudo no braço, tudo na mão. Quanto mais plataformas você tem, né? E se você não tiver ferramentas para te ajudar nessa gestão, ou seja, mais tempo você vai ter que investir em mexer na plataforma, né? Porque você vai ter que entrar plataforma por plataforma e precificar, você vai ter que carregar o seu imóvel, né? E nem sempre, né? Nem todas as pessoas têm o conhecimento de como mexer nessas plataformas, né? Por exemplo, eu vejo que uma das plataformas que as pessoas têm mais dificuldade, né, é a Booking.com, por exemplo. A Booking.com, justamente por que você tem tanta dificuldade? Porque a Booking.com ela não nasceu para o imóvel de aluguel por temporada. Eu sempre bato nessa tecla falando que, né, a Booking.com ela nasceu para quê? Para hotel, para pousada, né, para hostels, porém ela não nasceu para imóvel de aluguel por temporada. É óbvio que ela vê uma oportunidade, ela tem uma chance ali de ganhar uma fatia de mercado, de crescer, de avançar. Você acha que ela vai perder essa chance? Você acha que ela vai perder essa oportunidade? Você acha que ela vai deixar só o Airbnb reinar, né, nessa terra? Não, não tem como. Ela tem que entrar ali no imóvel de aluguel por temporada. E ela está o quê? Entrando, está ganhando espaço e está se adaptando a esse mercado, né? Ela avançou muito, cresceu muito, né, dentro do mercado de aluguel por temporada. Porém, ainda continua sendo uma plataforma complexa, ainda continua sendo uma plataforma voltada para hotéis, né, voltada para negócios mais estruturados. Porém, é uma plataforma que vende muito, é uma plataforma que entrega resultado. É uma plataforma que hoje eu falo para vocês, das plataformas que eu cuido, a Booking.com é uma das que dá mais resultado. Justamente por quê? Porque se você sabe os botões que você tem que apertar, se você sabe aonde, né, apertar ali, a plataforma ela vai o quê? Gerar impulsionamento para você. Ela vai gerar visibilidade. Eu sempre falo que quem não é visto não é lembrado. Isso é uma máxima. Não tem como você ser lembrado se você não é visto, entendeu? Então a Booking.com ela funciona exatamente dessa forma. Então você vai lá, faz, né, participa das promoções, das campanhas da Booking.com, as campanhas de marketing deles, e a partir disso você o quê? Você vai crescer dentro da ferramenta, dentro da plataforma, né? Então você vai ganhar mais visibilidade, consequentemente o quê? Você vai gerar mais negócio. Claro, né, que existem outros fatores também importantes, né, como nota da propriedade, poxa, como o fator fotos, poxa, suas fotos têm que ser de qualidade, não adianta você colocar qualquer foto, de qualquer forma, de qualquer jeito lá dentro da plataforma. Outra coisa que eu vejo muito também, as pessoas, né, colocarem as fotos de qualquer jeito, mas a gente fala isso daqui a pouco, tá? Mas é importante você saber mexer nas plataformas, é importante você entender como é que a plataforma funciona, né? O que você tem que fazer para melhorar dentro dela. Para isso, eu fiz o curso Domine a Ferramenta Booking.com, né? Então, dentro do Domine a Ferramenta Booking.com, eu ensino você que não sabe mexer na ferramenta, que quer aprender, que quer estar dentro da plataforma, ok? Se você não conhece esse curso, eu vou deixar o link aqui para você, porque eu não tenho como te ensinar isso agora. Eu só estou te trazendo esse fato porque é uma plataforma realmente mais complicada. O Airbnb, por exemplo, é uma plataforma mais simples. Ainda assim, eu vejo as pessoas com bastante dificuldade. Justamente por quê? Porque é uma ferramenta, né, de tecnologia. Poxa, para você, né, aprender, né, entender, saber quais botões apertar, você tem que mexer. Não adianta, por mais básica e simples que seja a plataforma. E ela é, né? Eu diria que é uma das plataformas mais simples que existem. Porém, né, como que você aprende? Fazendo. Como é que você aprende? Errando. Como é que você aprende? Testando. Não tem outro jeito, tá? E as outras plataformas da mesma forma, entendeu? Então você tem que fazer, você tem que testar, né, errar e aprender com os seus erros, né? Você vai errar uma vez, vai errar duas, mas você não vai errar a terceira, eu te garanto, tá bom? Então, outro desafio aí dos anfitriões é justamente fazer essa gestão das plataformas, a gestão adequada e a gestão mais assertiva. Então, esse é o segundo desafio dos anfitriões. O terceiro desafio é a parte do check-in e check-out, né? Também é um outro desafio, principalmente se você não tem aí uma fechadura digital, uma fechadura eletrônica. Justamente o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer que nem eu fiz hoje, né? Muitas vezes nos horários ali, e são horários diversos, muitas vezes o cliente vai chegar de manhã, muitas vezes o cliente vai chegar de tarde, muitas vezes o cliente vai chegar de madrugada, né? Então, a todo horário ali que o cliente estiver chegando, você vai ter que ter o quê? Você vai ter que estar à disposição desse cliente, né? Então, você vai ter que fazer o check-in, você vai ter que fazer o check-out. Então, você vai ter que dar o quê? Esse suporte para o cliente a todo momento, né? Então, esse também é um outro desafio. Justamente pelo que eu falei ali no início dessa live. Por quê? Porque muitas vezes você está ali no dia a dia, na correria, você tem outros afazeres. Muitas vezes você
né? Não tem só o imóvel de aluguel por temporada para cuidar. Muitas vezes você, né, desempenha outras funções, você tem um outro trabalho aí, você tem uma outra profissão, né, que você desempenha, e justamente por isso acaba sendo um pouquinho mais difícil. Nesse caso, normalmente eu recomendo que você tenha ajuda, suporte às vezes de um familiar, suporte de um parente, de um filho, né, que seja da esposa, por exemplo, ou ainda, né, que você pegue um co-anfitrião, alguém que possa, né, ter essa liberdade maior e fazer essa recepção para você, né, fazer alguns trabalhos específicos, os quais essa pessoa vai ser contratada e direcionada para fazer. Não tem como você faturar sozinho, ganhar sozinho ou ficar sozinho, né? O imóvel de aluguel por temporada ele é algo que ele não gera oportunidade apenas para o anfitrião, ele gera oportunidade para outras pessoas, nem que seja para a sua família, por exemplo, né? Então, outras pessoas têm que estar envolvidas, né? Por quê? Porque você vai precisar limpar o imóvel, porque você vai precisar, né, trocar a roupa de cama, porque você vai precisar fazer check-in, porque você vai precisar fazer check-out, né? Muitas vezes vai ser necessário fazer alguma manutenção no imóvel, né? Então, poxa, nem tudo você vai conseguir fazer sozinho. Às vezes sim, às vezes não, né? Vai depender ali, né, de como que você faz essa gestão dentro das plataformas. Por isso que é importante você entender muito bem as plataformas, né? Mas fato é que se você desempenha outra função e ainda tem que cuidar de tudo isso, acaba, né, que meio que se sobrecarregando aí, e não é o adequado, né? Você às vezes se sobrecarregar, colocar um peso a mais em você aí e não conseguir realmente dar atenção a outras coisas, a outros assuntos, né, que você tem que cuidar, né? Então tem que dividir essa carga aí, dividir esse peso justamente para quê? Para que você consiga fluir de maneira mais natural, mais tranquila, né? E que você consiga dormir à noite também, né, pessoal? É importante você descansar. Então, check-in e check-out tem que ser bem organizado, tem que ser bem pensado. Então, crie maneiras, né? Por exemplo, deixar um cofrinho ali. Eu vi um cofrinho que você compra assim, você coloca na lateral da porta para o lado de fora e a pessoa depois que ela sai, né, ela deixa ali dentro daquele cofrinho a chave, né, ela fecha ali e deixa ali dentro do cofre, por exemplo. Aí para abrir tem um código, você entra com aquele código, né? É uma coisa baratinha, uma coisa que não sai cara e que pode ajudar o quê? A facilitar o quê? A gestão do seu imóvel, né? Pode ganhar tempo para você, porque uma das coisas que a gente tem de mais precioso, com certeza, é o tempo, tá? Então, check-in e check-out é um outro desafio, tá bom? Então, outro desafio aqui que eu vejo dos anfitriões é o quê? Questão de idioma, né? Muitas vezes você não vai receber pessoas apenas que falam português na sua casa, né, no seu imóvel. Muitas vezes você vai receber pessoas que falam espanhol, que falam inglês, que falam alemão, por exemplo, né? Poxa, por exemplo, esse casal que eu recebi aqui sábado de madrugada e fui fazer o check-out hoje na parte da manhã, falavam espanhol, né? Graças a Deus eu moro aqui na Tríplice Fronteira, então para mim é fácil se comunicar, né? Mas muitas vezes para você, às vezes você não fala espanhol, às vezes você não fala o inglês, às vezes você tem dificuldade com o idioma, né? Para isso, uma sugestão que eu te dou aqui é o quê? É o Google Tradutor, né? Não tem nada melhor que o seu celular e um Google Tradutor, né? O Google Tradutor é uma ferramenta fantástica, né? O próprio Airbnb mesmo, né? Quando você troca as mensagens ali com os convidados, ele envia a tradução automática, né? Então isso que é o legal dessas plataformas. Automaticamente você vai mandando ali em português mesmo, ele vai traduzindo. Agora, se o convidado chegou na sua casa, você não fala inglês, você não fala espanhol, você não fala alemão, você não fala chinês, chinês não, né? Mandarim, você não fala japonês, você não fala nada, poxa, dá-lhe um Google Tradutor nele, entendeu? Por quê? Porque é uma ferramenta que você consegue muito bem se comunicar com o seu convidado, entendeu? É uma ferramenta que evoluiu ao longo dos anos, né? Obrigado aí, Xelevo Vozes assistindo a gente do carro. Obrigado aí, Eliezer. Então, assim, é uma ferramenta que traz um ganho muito grande para você e que, né, o idioma ele não precisa ser o quê? Não precisa ser um empecilho, entendeu? Desde que você saiba que existe uma solução para esse problema, que é o quê? Utilizar as ferramentas gratuitas, inclusive, que você tem à disposição, como o Google Tradutor. Então, esse é um desafio, mas é um desafio gostoso, justamente por quê? Porque você vai aprendendo, você vai trocando, né? Você aprende coisas novas a todo momento com pessoas de outras culturas, de outros países, né? De outras cidades e assim por diante, tá? Então, esses são os principais desafios assim que eu vejo hoje para os anfitriões, para os proprietários de imóvel de aluguel por temporada, né? Então, primeiro, como eu falei ali, é a precificação, né? O segundo é a gestão das plataformas. O terceiro, né, é o check-in e o check-out. E o quarto é o idioma, né? Mas isso daí também a gente já sanou aqui facinho para te ajudar aí a melhorar
e continuar oferecendo um atendimento de excelência, tá bom? Bom, acho que é isso, pessoal, por hoje. Então, amanhã, 6 e 7, vou estar aqui, não tenho nenhum convidado chegando amanhã, então amanhã, 6 e 7, estarei aqui com vocês, tá bom? Bom, muito obrigado aí, nos vemos amanhã, excelente dia, excelente terça-feira, até amanhã, 6 e 7.